Olá, você que está ligado aqui no Habita Rank, muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio, você que nos acompanha pela TV Bandeirantes, para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, nosso muitíssimo obrigado a todos de Cuiabá e toda a região, né, o estado do Mato Grosso que vem crescendo cada vez mais aí no segmento condominial, você já sabe, esse é o espaço onde a gente fala e debate os assuntos que movimentam aí os condomínios de toda a região, de todo o país, focado principalmente aqui no Mato Grosso, né? É uma opção de moradia que muitas pessoas estão escolhendo por vários motivos. Então, você que nos acompanha, quero te convidar, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, vai nas redes sociais, Habita Rank e segue a gente aí, tá bom? Bom, hoje eu estou com convidados especiais aqui, eu já quero começar apresentando Marcelo Sintra, ele que é advogado corporativo e também no segmento condominial. Marcelo, obrigado pela sua presença e bem-vindo, viu? Obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade e vamos debater temas aqui relevantes do segmento, né? Muito bem, debater com advogado, gente, eu já vou falando, não é fácil debater com advogado, porque o advogado tem muitos argumentos, mas a gente vai tentar de alguma forma aqui, né? Ô Ana Souza, síndica, ela que é síndica profissional e também moradora. Ana, obrigado pela sua presença, viu? Bem-vinda. Obrigada, agradeço. Vamos compartilhar algumas pérolas, né, e Aham. algumas dificuldades que temos no dia a dia. Que bacana. E Marcos Van, ele que é engenheiro e bombeiro civil, tá aqui com a gente também. Marcos, obrigado pela sua participação e bem-vindo. Obrigado, Bruno, pelo convite. E vamos trazer soluções, né? Já que advogado traz problemas, vamos trazer soluções. Geralmente a gente leva os problemas pro advogado, né? Chega lá com o advogado jurídico e fala assim, meu Deus, doutor, eu tô com um problema aqui e precisamos resolver. De quem que é a culpa, enfim. O jurídico, geralmente, na área condominial, ele atua mais, ou melhor, mudar minha pergunta. Ele é procurado mais quando o problema está instaurado ou, geralmente, os síndicos buscam ali para evitar chegar nesse problema? Legal. Bom, a percepção que a gente tem, Bruno, é que a resposta para essa pergunta depende muito da maturidade da gestão de cada condomínio. Uhum. Então, isso passa pela percepção, pela sensibilidade de cada gestor, de cada síndico. Uhum. E a gente procura defender a ideia, né, de que a gestão condominial precisa e está caminhando cada vez mais para uma profissionalização. Uhum. Então, independente do síndico ser ou não síndico profissional, ele precisa se capacitar cada vez mais para ter um olhar sobre a sua gestão de uma maneira corporativa, como se corporativa fosse. Obviamente, guardadas as devidas proporções do âmbito condominial, né? Então, a gente sempre defende essa ideia de que a gestão condominial precisa partir de uma ideia cada vez mais profissionalizada. Uma decisão mal tomada pode virar um problema jurídico lá na frente? Com certeza. A gente sempre orienta que é preferível nós recebermos 5 ligações da semana para discutir e debater o tema e achar uma solução mais eficaz para determinadas situações do que o síndico necessariamente tomar uma decisão isolada e depois isso gerar uma demanda, um passivo oculto para o condomínio, né? Uhum. Prejudicando toda a coletividade e toda a gestão diretamente. Ô Ana, e aí, você como síndica, qual que é a tua relação aí com o jurídico do seu condomínio? Você já teve problemas assim, aí pegando o gancho daquilo que eu falei um pouquinho antes, de talvez ter tomado uma decisão ao longo da sua história aí, que você falou, puxa, essa decisão aqui, se eu tivesse tomado dessa forma, talvez nós não enfrentaríamos um determinado problema e precisou do socorro do jurídico ali? Então, não. No meu condomínio, na minha gestão, desde sempre a gente teve essa consciência de ter assessoria jurídica preventiva. Uhum. Então, assim, nós já tivemos muitos problemas, mas que foram bem tratados e bem encaminhados em função de ter essa consultoria já preventiva. Uhum. Eu posso te citar uma briga que a gente teve na piscina na época da pandemia, entre duas mães, que uma era do condomínio, outra não era do condomínio, mas preventivamente a gente soube conduzir toda a situação de uma forma que isso não chegou a virar um problema jurídico de processo. Uhum. Quando a gente fala dessa questão de você ouvir, né, o jurídico,
trabalhando de forma preventiva, o que você pôde já evitar de problema, né? Parando para ouvir, parando para pedir o conselho, né? Conversando ali com os moradores também, aquilo que você, de repente, viu, falou assim, opa, deixa eu conversar com o jurídico isso aqui, porque isso aqui pode dar um problema lá na frente e você conseguiu evitar. A conciliação. O principal conselho que a gente recebe do jurídico é mediar conciliadoramente, evitar o embate com o morador, evitar o embate com, às vezes, um proprietário que é só um investidor. Isso é um perfil muito forte dentro dos condomínios. A pessoa não está no condomínio, ele é um investidor, então ele não é conhecedor das regras do cotidiano. Então, evitar sempre o embate e buscar sempre a conciliação. O jurídico, hoje eu tenho uma advogada, né, que presta consultoria jurídica, ela está muito presente, ela conhece um pouco o perfil do condomínio e ela vai, isso é importante, o advogado conhecer o perfil do condomínio. E ela vai, nas suas orientações, já falando, olha, conforme aquele outro caso anterior, conforme aquela outra informação, resgatamos alguns comunicados. É muito importante você conversar muito com os moradores, né? Então, esse tipo de respaldo, o jurídico é muito importante. Ele dá muita segurança para você dizer um sim ou não para o morador. Certo. Aproveitando o gancho, Bruno, a gente estava debatendo lá fora, né, no backstage, questão de carregadores elétricos, essa questão de evitar problemas futuros, com o advogado, o Dr. Marcelo. Porque ainda não é uma decisão concreta do Corpo de Bombeiros sobre como vai ser a instalação de carregadores elétricos em edifícios verticais. Então, hoje já tem edifícios com pessoas, moradores que têm carregadores instalados, que pode vir uma normativa futura que exija eles retirarem os carregadores. Então, aí eu estava questionando o doutor. Doutor, um direito adquirido, como que é esse comportamento? Como que o condomínio pode tratar isso? E como que o morador, ele não pode, assim, vai ser prejudicado por uma decisão futura, né? Pós uma ação dele. Tipo assim, é um entendimento novo que a gente está se entendendo, se preparando. Nós, como equipe de engenharia, que trabalha com projetos, com atuação, antenados no mercado, nesse comportamento de legislação, e também não lesando os moradores, que de fato, hoje todo mundo quer ter, assim, não todo mundo, a maioria das pessoas querem ter carros elétricos, carros híbridos, preocupados com tecnologia, com transporte limpo. Sim. E aí, doutor, como é que fica? Então, esse é um grande ponto, né? Porque a mudança tecnológica, ela evolui a cada meia hora, eu diria, né? E nós temos uma questão que envolve uma questão cultural, né? Do ponto de vista da cultura brasileira, muitas vezes do jeitinho de achar brechas para se fazer o que quer fazer, e a parte como eu falei, da profissionalização da gestão condominial. Então, você tocou num ponto do direito adquirido, né? Vai depender muito, me parece, da normatização de como essas regras vão ser estabelecidas, porque ainda é relativamente novo tudo isso, né? E uma análise estrutural da própria estrutura física do imóvel, do prédio, se ele comporta essa carga, né? As cargas que virão das instalações, enfim, e trazendo para a reflexão mesmo desse caso que você citou, se o morador fez a instalação dele de maneira adequada, conforme as normas são estabelecidas, e se precisa adequar alguma coisa ou não. Obviamente que vai ser levado em conta o direito coletivo. Então, se o interesse da coletividade estiver em risco em razão de um único morador, o condomínio ou qualquer um dos outros moradores pode sim dispor e, eventualmente, se não conseguir de uma maneira amigável, judicializar algo que... Eu penso em dois cenários. Por exemplo, a normativa ela vir proibindo, aí o morador já está com o carregador instalado, ser obrigado a retirar, mas ele é obrigado. Ele poderia pleitear isso juridicamente, né, pela justiça. Mas, no segundo caso, por exemplo, condicionante. Pode ter o carregador instalado mediante o condomínio fazer várias adequações que requerem investimentos robustos. Investimento em condomínio é colegiado, é de todos. Por exemplo, os moradores reprovam. Né? Não quero investir aqui, tá, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões em sistemas que pode ser, já tem... ventilado, que pode ser chuveiros automáticos, detectores de fumaça, sistema de exaustão de fumaça, extintores mais específicos para carros elétricos, e são investimentos altos. E, por exemplo, na Assembleia reprovou.
e o morador já tem um carregador instalado, ele pode pleitear e manter aquilo sob alguma forma? Pode. Do ponto de vista subjetivo, ele tem o direito de ação, independente da decisão coletiva ali, né, assemblear. Obviamente, do ponto de vista do direito condominial, as decisões assembleares são soberanas, né? Existe uma soberania dessa decisão. Salvo se houver alguma irregularidade formal na instituição, na convocação dessa assembleia, no quórum necessário para essa deliberação, né? Até isso é interessante, porque é um quórum que vai... Qual o quórum que vai ser exigido para uma discussão dessa? Né? Se mantém, se não mantém. Então, tudo isso são perguntas que a gente ainda talvez nós não tenhamos respostas claras, porque muitas dessas mudanças vão esbarrar no judiciário. Né? Seria uma dicotomia, né? um embate ali entre o direito individual, subjetivo de propriedade, e um direito coletivo. Uma questão que inclusive, eu acho que vejo muitas pessoas questionando, e até eu mesmo já questionei. E aí, você, enquanto engenheiro, bombeiro civil, pode até nos ajudar a refletir. Existe essa situação de colocar o carregador ali, você tá condomínio vertical, enfim, vai colocar na vaga ou não vai. Mas tem muitos shoppings, por exemplo, que tem. Né? Tem shoppings lá com área fechada, estacionamento fechado, que tem. Como é que fica? O que difere de um shopping, por exemplo, poder ter colocado lá e o condomínio ter que passar por, talvez, muitas dificuldades para conseguir instalar? É a pontualidade do caso. Por exemplo, um shopping center hoje, ele escolhe 2, 3, 10 vagas para ter o carregador elétrico, que ele sinaliza, ele dimensiona uma energia elétrica própria para aquilo. O condomínio não, a energia ela é individualizada, então o morador cuida da sua. E, por exemplo, se eu dou o direito para um morador ter o carregador elétrico, eu tenho que pensar que todos podem ter aquele carregador. Por exemplo, um condomínio hoje com 200 moradores ou 200 vagas para veículos, esse prédio, na sua concepção inicial, se ele tiver acima de 5 anos, 10 anos, 30, 40 anos, ele não foi previsto ter essa demanda de energia instalada. Será se a fiação de alimentação do prédio vai suportar essas instalações? Será se a concessionária de energia tem disponibilidade de alimentar esse prédio com essa energia? Né? E outra, esse custo de mobilização para o condomínio vai ser interessante. Então, por exemplo, porque no condomínio todo mundo, se é um direito de um, é um direito de todos. Todos somos um, né? Um somos todos. Tá, e se eu conseguir ali na minha vaga eu consigo colocar essa energia, de alguma forma a concessionária atende, aquela energia ali ela vai ser ligada num padrão que é do meu apartamento, enfim. Ainda assim eu tenho essa dificuldade, vai resbalar em algumas normativas ali para eu conseguir colocar esse carregador? Sim, a gente fazer uma analogia básica é a mesma, trazendo energia para um outro ponto que é mais fácil a gente visualizar. Essa mesa, ela suporta esse copo. Mas se eu botar aqui 1000 copos, talvez ela não vá suportar. É a mesma coisa de eu adicionar mais cargas à rede de energia. Uma coisa é o padrão, todo mundo tem seu padrão individual, mas o prédio tem um padrão que ele distribui para todo mundo. Sim. Uma pessoa adicionar mais um ponto, não há alteração. Mas, assim, não estou dizendo que não vai suportar. Tem que ser feito um estudo por um engenheiro eletricista para fazer uma avaliação das capacidades. Pode ser que o prédio suporte perfeitamente. A consultora fez um trabalho adequado, fez superdimensionado, primoroso. As construtoras geralmente fazem um trabalho bem adequado? Não fazem isso. Não fazem isso porque elas querem vender, né? Então, para conseguir vender, elas vão fazer o mais econômico possível. Não que elas fazem um trabalho, assim, ruim. Sim. Claro, tem profissionais ruins, como tem em todas as áreas. Sim. Mas é porque ela quer fazer aquilo de forma barata. Certo. Para que todas possam comprar. E nós estamos falando de uma estrutura de obras novas, né? Claro. Então, uma edificação nova dentro dessa realidade tecnológica, onde possivelmente os moradores, se não todos, a grande maioria, vai ter a intenção de fazer a instalação. Sim. Mas imaginemos, de novo, pegando a ideia de imóveis que você colocou, prédios mais antigos, com 20, 30 anos, que não tem essa estrutura, né? Fazendo um gancho com o início da nossa fala, quando você coloca pequenas decisões podem gerar grandes problemas, volta de novo a necessidade dos síndicos e da gestão do condomínio, né? A direção do condomínio, não só necessariamente o síndico, mas
conselho fiscal, os condomínios que tenham conselhos consultivos, tenham atenção para isso. Porque muitas vezes se resolve o problema de um morador dentro de uma lógica de estrutura possível, né, de instalação, mas não se consulta a coletividade para saber qual a perspectiva de novas unidades tem um interesse de instalar os seus carregadores, exemplo. Sim. Né? Então precisa ter esse cuidado, porque os imóveis mais antigos, a grande maioria, diria que 90%, não tem capacidade para suportar isso. Né? Sim. Ana. Eu ia falar sobre o cuidado que a gestão tem que ter com o gerenciamento disso, porque em detrimento do todo, se assemelha muito àquela questão do jeitinho. Eu vou resolver, vou dar um jeitinho para um, e os síndicos e os administradores, eles têm que ter uma atenção muito forte para isso. É muito claro que nós temos moradores que têm particularidades, mas aquilo que é interesse do coletivo, ele tem que ser levado sempre em primeiro lugar. Então, quando é uma capacidade, por exemplo, uma unidade que não tem capacidade da fornecedora de energia. Então, como é que você vai resolver isso? Então, isso não é um problema do condomínio. E se você assumir isso para você, ele pode se tornar um problema muito grande. Então, assim, esse é um cuidado que tem que se ter. O morador, ele quer muito. Eu tenho no meu edifício um morador que ele adquiriu um carro elétrico. E ele veio falar comigo, Ana, existe algum estudo para que seja implantado, né, o carregador? Eu falei, não tem estudo, porque recentemente a gente fez um laudo elétrico do edifício e constatamos que nós estamos quase na capacidade máxima, já só com o uso de ar-condicionado. Então, isso depende de um terceiro. O terceiro é um fornecedor de energia elétrica. Então, assim, não tem como vender para morador. Tem muito síndico que quer agradar, não vamos dizer assim, não falar mal de um colega, mas assim, às vezes o síndico ele não quer se indispor com um morador e ele fala, tem estudo, e aí assim... Fala aquilo que o morador quer ouvir, né? Isso. Quer se livrar, né, do morador. É muito importante você ter consciência de você não vender aquilo que você não pode entregar, aquilo que não depende só de você. Sim. Principalmente juridicamente, porque depois você pode ter muitos problemas. Eu, inclusive, fechando esse nosso primeiro bloco aqui de bate-papo, eu passei por uma experiência assim. Eu tava na eminência de fazer uma compra de um veículo híbrido, plug-in, né? E aí, depois bateu o estalo e falou, mas peraí, será que eu posso carregar lá? Onde é que eu vou carregar? E eu consultei, quando me falou, Bruno, aqui não tem condições. No momento, não é possível você instalar o carregador na sua vaga. Então, e aí, né? Porque senão depois você compra e você fala, e agora? Né? O que eu vou fazer? Então, é a consulta, né, preventiva ali para você não ter problemas futuros. Esse cuidado que você teve é muito importante, porque te evita uma dor de cabeça, né? Lá na frente. Fazer um investimento que é a longo prazo. Sim. E se indispor depois com os vizinhos, com uma assembleia. Exato. Bom, gente, esse nosso papo tá rendendo bastante. Segura as pontas aí, porque nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre aí a área jurídica, a área do síndico, da sua atuação e, claro, sem deixar a engenharia de lado. Voltamos já já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, descupinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818.
Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, já estamos de volta aqui e eu queria, nesse segundo bloco, falar um pouquinho sobre o trabalho do laudo, né, do engenheiro ali. Porque se a engenharia não atuar de forma muito correta, muito transparente, independente da área, sendo parte elétrica, estrutural, uma reforma, uma obra nova, isso pode virar um grande problema futuro, né? Isso é um impacto muito importante para o condomínio, que o síndico ele tem que ter essa informação, né? Por isso é importante de um programa como o Habita, né? E o síndico ser profissionalizado é que ele saber do que ele precisa solicitar para o condomínio ter respaldo, tanto técnico como jurídico, né? Assim, eu estou fazendo o procedimento correto, que no caso falamos no primeiro bloco, que era dos carregadores elétricos. Posso instalar, mas eu tenho que fazer uma consulta antes. Fazer um laudo, uma inspeção, vou analisar tudo que existe no condomínio, tudo que a construtora entregou, se ela entregou algo de boa qualidade, né? O laudo ele não necessariamente vai apontar erros. Algumas pessoas entendem, eu fiz um laudo, é que tem alguma coisa errada. Não, o laudo ele vai constatar o que existe. Aí vai ser feita uma avaliação. O que existe, ele é de acordo com a normativa ou está em desacordo com a normativa? Tá? Aqui, até alguns colegas ficam chateados porque a gente acha que você está lá apontando erro meu. Não tem erro de colega. Tem coisas que podem estar em conformidade ou não conforme. E o que está não conforme, vamos ver o que é solução para ficar de acordo com as normativas, o condomínio ficar seguro, protegido, dentro dos parâmetros que todos possam ter segurança. Tanto a segurança do síndico, né, ter o respaldo dele técnico e jurídico, a segurança de quem mora lá. Pô, as pessoas investem lá um bom valor num apartamento, dependendo cada um no seu nível, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões, uma taxa condominial para ter segurança. Imaginando que nós, profissionais que estamos lá atendendo esses moradores, está dando esse respaldo técnico suficiente. Então, eu acho importante ter sempre esse tríade de profissionais. A engenharia, né, no caso, nós engenheiros, os profissionais que envolvem pedreiros, eletricistas, técnicos de instalações, a síndica, né, os síndicos com o conhecimento geral do condomínio, né, e o jurídico, né, para dar também esse respaldo de, não, o procedimento que está sendo feito é o correto. Esse é o rito. Eu quero comprar um carro elétrico, você citou do seu... Quero comprar um carro elétrico, mas, por exemplo, o que eu preciso... Está sendo feito um estudo? É possível? Não, vamos fazer um estudo primeiro de um laudo para avaliar se tem viabilidade. Demora um tempo. Depois de 3 meses tem viabilidade técnica, estrutural, financeira. Não, o engenheiro entra na parte financeira, né? Técnica, estrutural. A concessionária de energia fornece energia, aí a síndica vai buscar o respaldo financeiro. Né? Aí já passa para uma segunda situação. Tempo, quais são os impactos, né, com o dia a dia do condomínio, para todo mundo ter segurança. Então, a engenharia ela fornece segurança para o condomínio. Tá? Então, quando os síndicos, os moradores entendem isso, todo mundo fica num ambiente mais agradável. A questão as pessoas elas atropelam o processo. O que eu faço? Eu compro um carro, meu carro está lindo na minha garagem, eu não tenho como carregá-lo. Ou ocorre também com outros casos, eu compro uma Dodge Ram, uma Ram, linda, e ela não entra na minha garagem. Aí eu quero que não. Síndica, vai lá, aumenta o portão para mim. Aí eu falo assim, mas não é assim. Sim. Não consigo abrir o portão do dia para o outro. E há um problema também nessa discussão, que é muito comum que eu vejo, é o tamanho da vaga, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu comprei Eu já vivi isso, assim, de ver o morador questionando lá o síndico. Falou, não, mas eu comprei meu carro. Ele falou, tudo bem, mas você viu lá no seu contrato, consta lá, e ele era proprietário, consta lá o tamanho da sua vaga. Então você tem que comprar o seu carro que caiba dentro daquele limite.
né? Juridicamente não tem o que fazer. Tá lá, tá bonitinho. O problema é do cidadão que não viu. Exato. Nós já nos deparamos lá no escritório com situações dessa natureza. O cidadão comprou um carro maior do que a garagem É um dele. detalhe que as pessoas não observam. E deu problema. O detalhe que as pessoas não observam na legislação é que a vaga de garagem ela conta com a porta aberta. Então, tecnicamente, ao abrir a porta, ela tem que ser dentro da sua vaga de garagem, Essa eu não sabia. né? Não, eu abro a porta na linha da minha, aí eu tô invadindo a vaga do meu vizinho para sair. Não, isso não pode ser. Olha, então se o meu vizinho abrir a porta do carro dele e bater no meu carro, é invasão. Tecnicamente. Tecnicamente é invasão. E aí, síndica, como é que faz uma situação dessa? São N problemas, né? São N situações. Garagem é um problema crônico. Aham. Garagem tem sempre um morador que está reclamando que o carro do vizinho está na faixa, já encostando nele. Uhum. É comum o morador falar, se incomodar com a caminhonete do outro, tá interferindo para eu manobrar. É muito comum. É comum moradores quererem fazer uso da vaga com moto, bicicleta e o carro. É muito comum isso acontecer. É um veículo por vaga, né? Isso. Então, Mesmo que se couber na vaga ali o carro, ó, o carro é menorzinho, a moto pode pôr ou não? é permitido. Desde que... Depende da regulamentação. O que a gente tem no regimento interno. Uhum. Se o regimento interno versar que pode, pode. Se o seu regimento interno versar que não pode, não pode. Mesmo que caiba. Aí você pode levar isso numa assembleia, pode ver com todo mundo, que é do interesse de todos. Mas tem moradores que gostam de deixar o brinquedo da criança, o vaso de flor, aquilo que não cabe na casa dele, normalmente, ele gosta de pôr na vaga de garagem. Vira uma dispensa ali. Isso não pode. Então, o que nós temos hoje de convívio social no condomínio que eu estou na gestão atualmente? A zeladora já tem autonomia para recolher. Recolhe. O morador não acha, ele vai procurar a zeladora, vai saber que ela recolheu. E se ele é um morador novo, ela vai orientar, vai falar. Se é um morador antigo, ela reeduca ele. É um processo. Mas é muito comum querer usar a vaga de garagem indevidamente. E os carros grandes, o que eu costumo falar para os moradores é o seguinte, falo assim, olha, não são muitos, vamos tentar ter o bom senso com o vizinho. Às vezes é uma caminhonete a cada 20 vagas. Está interferindo mesmo para você manobrar? Tem o arruamento, realmente... Sabe, tá interferindo, porque assim, é teu vizinho. Uma hora você tá com um carro maior, uma hora sua vaga tá vazia. E uma outra coisa que acontece muito em garagem é a pessoa chegar de madrugada e errar a vaga. Parar na vaga do vizinho. Isso acontece bastante. Eu recebo bastante ligação de madrugada. Tem um carro na minha vaga, o que eu faço? Então, assim, a do lado tá vazia, possivelmente teu vizinho errou. Para aí na vaga dele. E... É o bom senso, né? A questão então, de... Mas garagem costuma gerar muita polêmica. Muita dor de cabeça. Muita coisa. É uma situação trazendo só para a legislação do Corpo de Bombeiros, essa questão que ela falando de colocar outros materiais na vaga de garagem eu não posso descaracterizar o uso do ambiente. Se no meu projeto do Corpo de Bombeiros está lá que o estacionamento é exclusivamente garagem, só pode haver armazenamento de veículos. A mesma situação, por exemplo, para o hall dos apartamentos. O hall dos apartamentos é um local de saída de emergência. Ele é dimensionado, ele é pequeno, porque ele é o mínimo exigido pelo Corpo de Bombeiros para saídas de emergência. Então, eu não posso ter armarinhos, vaso de flores, calçados jogados, calçados, tapetes. Teve incêndio no meu prédio e o tapete não permitiu esticar a mangueira. Tá? Uau, olha só. O que aconteceu? O tapete dobrou, fez uma dobra e na tentativa de apagar o incêndio antes do bombeiro chegar, porque já tá queimando todo o apartamento, teve que puxar a mangueira do andar de baixo e aí conseguiu esticar ela, mas o tapete interferiu. Então, assim, a gente fez uma campanha muito forte lá depois. Olha, tirem o tapete ele pode... Um idoso pode tropeçar no tapete. Uma criança. Mas esse episódio do tapete não ter permitido a mangueira esticar, ele vai saber explicar com mais propriedade, mas assim, tem morador que acha que a escada é depósito de lixo. Sim. Coloca tudo lá. Essa questão técnica que você colocou do olhar, né, de responsabilidade técnica, para a questão elétrica que nós falamos, para essa questão de
de hidrante, por exemplo, né? Então, as mangueiras dos hidrantes, elas ressecam ao longo do tempo. Sim. Então, precisa constantemente estar sendo, né, passando por manutenção. Passa por teste dos tratos. Isso implica juridicamente na garantia do seguro do seguro patrimonial. Uhum. Então, exemplo, a seguradora, quando acontece qualquer episódio, se verificar que houve uma má manutenção da mangueira, do hidrante, ou o extintor não estava trocado porque tem validade, etc., isso pode sim implicar na garantia do seguro de proteção do imóvel. Então, essa questão técnica é muito importante. E a maioria dos condomínios, muitos não sabem, mas existe uma obrigatoriedade de que os condomínios tenham engenheiros responsáveis por essas conferências, checagens, etc. Bom, muito bem, nós estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo, passou rápido demais. Marcelo Cintra, advogado aqui. Marcelo, obrigado pela sua participação, viu? E que tenhamos outras oportunidades, porque quando a gente entra nessa área do direito, né, condominial, são inúmeros assuntos para a gente falar, e eu tenho certeza que você voltará mais vezes aqui para a gente falar de mais assuntos, viu? Maravilha, vai ser um prazer, Bruno. Esse é um oceano azul aí que, né, a gente tem para poder discutir e contribuir com a conscientização da profissionalização dos condomínios, sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Ana Souza, síndica, obrigado, Ana, pela sua participação aqui, viu? Sempre bem-vinda a vir conversar com a gente, trazer as suas experiências, aquilo que talvez vocês estão identificando no mercado aí que precisa avançar, melhorar e até mesmo conscientizar. Muito obrigada, é uma oportunidade, porque o síndico ele tem ganhado aí o mercado, né? Tem sido valorizado como profissional, isso é uma coisa importante, porque antes era aquela coisa caseira, então é importante a gente valorizar o trabalho dos síndicos. Tá Eu certo. agradeço a oportunidade. Obrigado. Marcos, você como engenheiro e bombeiro civil, muito obrigado pela sua participação aqui. Muitas coisas que a gente vai falando, né? E cada episódio é um aprendizado novo aqui, né? A gente vai aprendendo sempre. Então, muito obrigado pela sua contribuição também. Obrigado, Bruno, pelo convite. Espero que a próxima seja em breve. Exatamente. E olha, gente, episódio completo no nosso canal no YouTube, tá? Você que pegou o programa pela metade aí, vai aí, Habita Rank no YouTube, você pode conferir esse episódio e tantos outros, e os melhores momentos também na nossa rede social, Instagram, Habita Rank. Beijo no seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.